Diurético caseiro barato, após os 50, 60 e 70 anos. Dona Antônia chegou ao consultório com os olhos baixos e os pés inchados. Ela tinha 68 anos, mas andava como se carregasse 80 nas pernas. Sentia-se pesada, desconfortável e cansada, mesmo sem fazer esforço. Ao sentar-se, disse que o inchaço era coisa da idade e que estava acostumada. Deve ser normal, né, doutor? Murmurou, tentando justificar o que ela já aceitava como parte do envelhecer. Mas aquilo não era normal. A verdade é que o corpo dela estava pedindo socorro. O inchaço constante, principalmente em idosos, não é apenas um incômodo estético, é um sinal de alerta. É como se o organismo estivesse acendendo uma luz vermelha, dizendo: os rins estão sobrecarregados, o coração está sofrendo, o corpo está retendo o que deveria ser eliminado. E aqui vai o ponto mais importante. Milhares de pessoas acima dos 50, 60 ou 70 anos estão vivendo exatamente como Dona Antônia. Elas sentem o corpo inchado, os pés pesados, os dedos duros ao acordar, mas acham que isso é parte natural da idade. Não é. Esse tipo de sintoma pode indicar algo muito mais profundo, um desequilíbrio silencioso que, quando ignorado, pode acelerar a deterioração da saúde e da autonomia. Quantas pessoas você conhece que já não conseguem calçar os próprios sapatos por causa do inchaço? Quantas têm vergonha de pedir ajuda porque sentem que perderam o controle do próprio corpo? A história de Dona Antônia não é um caso isolado, e talvez seja parecida com a sua. Mas existe algo que pode ser feito. Algo simples, natural, barato. Algo que vem da terra, da sabedoria dos antigos, do cuidado que a natureza oferece para quem ouve os sinais do corpo. E como diz a palavra em Provérbios, o coração sábio busca o conhecimento. Quem busca, encontra. Quem cuida, colhe saúde. E é por isso que este vídeo pode marcar o início de uma virada na sua vida. Você vai conhecer ainda hoje um ingrediente acessível que pode ajudar a desinchar o seu corpo, proteger os seus rins e trazer mais leveza para os seus dias. E mais do que isso, eu vou mostrar outras 4 alternativas que atuam como verdadeiros remédios da natureza, usados há gerações para drenar o excesso de líquido sem agredir o organismo. Mas antes, me responde aqui nos comentários: de qual cidade você está assistindo este vídeo? E aproveita para escrever esta frase nos comentários: minha saúde é prioridade. Escreva com fé, porque a palavra e o compromisso caminham juntos. Agora que você entendeu que o inchaço não é apenas um detalhe, mas um sinal, é hora de descobrir por que o seu corpo começa a reter líquidos depois dos 50 anos. E o que ninguém está te contando sobre isso? O inchaço. Que o idoso normaliza, mas o corpo está gritando. É fácil pensar que um pouco de inchaço nas pernas no final do dia é algo comum. Afinal, com o passar dos anos, muitos sintomas vão surgindo, e a tendência é aceitar. Mas aceitar não significa entender. E o problema começa justamente aí. O corpo de quem passou dos 50 começa a sofrer mudanças silenciosas. A circulação desacelera, os rins perdem eficiência e os vasos ficam mais frágeis. Quando o sangue não circula com força e os rins não conseguem filtrar como antes, o líquido que deveria ser eliminado vai se acumulando. Primeiro nos pés, depois nas mãos. Logo, até o rosto amanhece inchado, como se o corpo tivesse perdido a leveza da juventude. O que muitos chamam de retenção de líquidos é, na verdade, um reflexo do organismo pedindo socorro. O inchaço é só a ponta do iceberg. Por trás dele, há riscos reais e graves. O coração precisa fazer mais esforço para bombear o sangue. Os rins trabalham em dobro e ainda assim não conseguem dar conta. A pressão sobe devagar, quase sem ser notada. Até que um dia, sem aviso, vem a tontura, a dor de cabeça forte, o mal-estar. E o que parecia apenas um desconforto estético se transforma em uma emergência médica. A maioria dos idosos que chega ao consultório com queixas de pressão alta começou com sintomas como esse. Mas ninguém falou que era sério.
Ninguém explicou que o corpo inchado podia ser um sinal de que os rins estavam sofrendo em silêncio. E é isso que torna tudo tão perigoso. Quando o alerta é ignorado, a consequência é sempre mais dura. E o mais triste é ver como tudo isso vai tirando aos poucos a autonomia de quem já trabalhou tanto pela vida. Perder o controle do próprio corpo não é apenas uma questão física. É emocional, é social, é um medo profundo de depender dos outros. E muitos preferem o silêncio à vergonha. Mas quem tem acesso à verdade pode fazer escolhas melhores. O inchaço não é um castigo da idade, é um sintoma. E todo sintoma tem uma raiz. E quando se trata de retenção de líquidos, a raiz está mais próxima do que você imagina. E, muitas vezes, pode ser tratada com o que vem da terra, da simplicidade e da sabedoria esquecida. Por que o corpo enche de água? Depois dos 50 anos, o corpo começa a funcionar de forma diferente. O que antes era eliminado com facilidade, agora encontra obstáculos. Os rins, que são como filtros silenciosos, perdem força aos poucos. O coração, que impulsiona o sangue com vigor, já não tem a mesma potência. E o sangue, que antes fluía como um rio livre, encontra barreiras que dificultam a passagem. Quando isso acontece, o líquido que deveria circular e ser eliminado acaba escapando dos vasos e se acumulando nos tecidos. O resultado aparece nos pés, nas pernas, nas mãos. Mas o problema está por dentro. Está nos filtros que enfraqueceram, nas veias que perderam elasticidade, no corpo que já não consegue se limpar com a mesma velocidade. É como uma casa com encanamento antigo. A água vai se acumulando nos cantos, porque os canos estão obstruídos, porque a pressão não é mais suficiente, porque há vazamentos invisíveis. Com o corpo, é a mesma coisa. O sistema de drenagem que antes funcionava como uma engrenagem precisa de ajuda. E quando não recebe, acumula. Existe ainda um agravante. Muitos alimentos industrializados, ricos em sal refinado e produtos químicos aumentam essa retenção. O sal em excesso puxa a água para dentro dos vasos, mas impede que ela seja eliminada pelos rins. O que era para hidratar, acaba retendo, e o corpo, já fragilizado, sente. Ao mesmo tempo, o envelhecimento desacelera a produção de certos hormônios que antes ajudavam na eliminação de líquidos. É como se a ordem de esvaziar não chegasse com clareza aos rins. E eles, sem comando e sem força, deixam o líquido se acumular. Tudo isso acontece devagar. Por isso é tão fácil ignorar. Mas a verdade é que o inchaço é só um reflexo. O verdadeiro problema está no desequilíbrio silencioso entre o que entra e o que sai. E para restabelecer essa ordem, o caminho não é aumentar os remédios. É olhar com mais atenção para o que a natureza oferece. Porque existem substâncias simples, acessíveis, que conseguem ajudar o corpo a voltar a funcionar como um sistema harmonioso. Substâncias que não sobrecarregam, que não machucam, que apenas limpam suavemente como a chuva que renova o solo depois de um tempo seco. A receita simples, que reduziu o inchaço em 7 dias. Seu Raimundo chegou ao consultório cabisbaixo. Tinha 65 anos e já havia tentado de tudo. Os tornozelos estavam sempre inchados, os sapatos apertavam ao final da tarde e as mãos amanheciam marcadas pela retenção. Quando me contou que evitava sair de casa com medo de tropeçar, percebi o quanto aquele inchaço já tinha ultrapassado o corpo e começado a afetar a alma. Ele falava baixo, quase pedindo desculpas por ter envelhecido. Dizia que não queria dar trabalho à esposa, que já o ajudava a calçar os sapatos todos os dias. E foi ali, naquela conversa simples, que eu sugeri algo que aprendi com um velho fitoterapeuta do interior, uma receita à base de salsa. Não custava caro, não exigia nenhum ingrediente exótico, não precisava de equipamentos modernos. Apenas salsa, água, paciência e constância.
Orientei seu Raimundo a preparar um chá fresco todos os dias pela manhã e tomar em jejum por 7 dias seguidos. Só isso. Na consulta seguinte, ele entrou diferente. Não era apenas o corpo que estava mais leve. O rosto também carregava outro brilho. O inchaço tinha reduzido drasticamente. Ele já conseguia calçar os sapatos sozinho. Dormia melhor. A pressão, que costumava oscilar, estava mais controlada. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que ele disse antes de se despedir. Me senti limpo por dentro. Era como se meu corpo tivesse voltado a funcionar do jeito certo. A receita não era mágica, era natureza. Era a combinação entre um ingrediente simples e a disposição de cuidar. Seu Raimundo não mudou apenas um hábito. Ele fez as pazes com a ideia de que ainda podia melhorar, ainda podia cuidar de si, e foi esse cuidado que trouxe de volta a leveza que ele achava perdida. É isso que muitas vezes falta. Um primeiro passo, uma escolha pequena que inicia um movimento grande. O corpo responde. Ele sempre responde, basta dar a ele o que é certo, do jeito certo. Foi assim com seu Raimundo, e pode ser assim com você também. Porque quando o corpo recebe o que precisa, ele agradece com saúde. E quando a saúde retorna, a esperança também. Receita passo a passo do diurético natural principal. A salsa, que muitos conhecem apenas como tempero, carrega em suas folhas e raízes uma potência que vai além do sabor. Seu efeito diurético é conhecido há gerações. E quando usada da forma correta, pode ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquido sem agredir os rins nem descompensar a pressão. A receita é simples. Em uma panela, coloque 250 ml de água para ferver. Quando levantar fervura, desligue o fogo e adicione uma colher de sopa cheia de salsa fresca picada. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Depois, coe e beba ainda morno, preferencialmente em jejum, pela manhã. O ideal é preparar o chá fresco todos os dias. Nada de guardar por muitas horas ou reaproveitar de um dia para o outro. A força da planta está no frescor. O organismo sente essa diferença. E a resposta vem mais rápida quando o preparo é respeitado. É importante lembrar que, por ser um diurético natural, o chá vai aumentar a eliminação de líquidos ao longo do dia. Por isso, o melhor horário para consumir é pela manhã, longe do período da noite, para não atrapalhar o sono com idas constantes ao banheiro. Quem tem pressão muito baixa, problemas renais graves ou toma medicamentos que alteram a quantidade de potássio no sangue, deve ter cautela. O natural não é sinônimo de inofensivo. O segredo está na medida. E a medida certa, nesse caso, é uma xícara por dia durante 7 dias, com pausas sempre que necessário. Se quiser potencializar o efeito, pode adicionar 3 gotas de limão no chá já coado. O limão ajuda na digestão e complementa a ação desintoxicante. Mas não exagere. A simplicidade é parte do que torna essa receita tão eficaz. Nada de misturas complicadas. O corpo entende o natural quando vem da terra, com respeito e propósito. E quando essa combinação é feita com constância, os resultados aparecem sem alarde, como uma manhã que amanhece mais clara depois de dias nublados. As 4 alternativas naturais que atuam como diuréticos poderosos. Nem todo mundo tem salsa fresca à disposição todos os dias. Mas isso não é um problema. A natureza é generosa. Ela oferece diferentes caminhos para chegar ao mesmo destino. E quando o assunto é desinchar o corpo com segurança, há outras plantas que também atuam com força e sabedoria, sem agredir os rins nem sobrecarregar o organismo. A primeira delas é o hibisco. Suas flores secas de cor intensa escondem uma ação poderosa. Quando preparado como chá, o hibisco atua como um diurético suave e eficaz. Ele ajuda a limpar o excesso de líquidos, reduz a pressão e ainda oferece compostos antioxidantes que protegem as artérias. Uma xícara por dia já é suficiente para sentir a diferença, especialmente em pessoas que se sentem pesadas após as refeições ou acordam com o rosto inchado.
A segunda é a cavalinha. Muito usada pelas parteiras de antigamente, essa planta tem efeito drenante e remineralizante. Enquanto elimina o excesso de líquido, ela também devolve minerais importantes que costumam se perder com o uso de diuréticos químicos. Ideal para quem sente as pernas cansadas, formigamento ou tem tendência a varizes. O preparo é parecido com o da salsa. Infusão rápida, sempre fresca, tomada em jejum ou antes do almoço. A terceira opção vem do campo, a casca de milho. Muita gente despreza, mas é ali que está uma riqueza silenciosa. A casca verde, quando seca à sombra e usada em forma de chá, tem ação diurética leve e constante. Era o que nossas avós usavam quando alguém da casa começava a reter líquidos. É um dos diuréticos mais gentis para quem tem sensibilidade nos rins. E o melhor, não interfere na pressão como outros ingredientes podem fazer. A quarta alternativa é a folha de abacate. Pouco conhecida fora das comunidades rurais, ela tem ação anti-inflamatória e diurética ao mesmo tempo. Seu chá ajuda a desinchar e também a aliviar dores articulares leves. É especialmente útil para quem sente o corpo enrijecido ao acordar ou sofre com retenção acompanhada de dores nas costas e nos joelhos. Cada uma dessas plantas traz consigo não apenas um efeito físico, mas também um saber ancestral. São folhas, flores e cascas que, por gerações, cuidaram dos corpos dos mais velhos sem barulho, sem rótulo e sem efeitos colaterais. Basta uma escolha consciente, uma xícara por dia, e o corpo vai entendendo a mensagem. Aos poucos, o inchaço cede, a energia retorna, e o peso nas pernas começa a desaparecer como se a terra, em silêncio, estivesse ajudando você a recomeçar. O erro, que anula os benefícios. O que você precisa parar de comer. De nada adianta usar os melhores ingredientes da terra se, ao mesmo tempo, o corpo é alimentado com aquilo que adoece. É como tentar esvaziar um barco furado com um balde pequeno. Enquanto tira de um lado, o outro já está enchendo. Um dos maiores inimigos da saúde dos rins e da eliminação de líquidos é o sal refinado em excesso. Ele está escondido nos alimentos que parecem inocentes, biscoitos embalados, comidas prontas, temperos industrializados, enlatados e até no pão do café da manhã. Esse tipo de sal não apenas retém água, como sobrecarrega os rins, altera a pressão e estimula a inflamação silenciosa. Além disso, os embutidos como presunto, salsicha e mortadela trazem consigo uma carga pesada de sódio e aditivos químicos que o corpo do idoso já não consegue processar com facilidade. Eles travam os processos naturais de limpeza do organismo e sabotam qualquer esforço de cura. Os refrigerantes, mesmo os sem açúcar, não ficam atrás. Ácidos, artificiais e sem nenhum valor nutricional, eles inflamam as células, desidratam de forma invisível e empurram o corpo para mais retenção e mais cansaço. O primeiro passo para colher os benefícios dos diuréticos naturais é fazer as pazes com a simplicidade. Comida de verdade, água limpa, ingredientes frescos e consciência no prato. O corpo não precisa de exagero, precisa de alívio, e quando ele para de ser atacado por dentro, a resposta vem mais rápido do que se imagina. O que antes inchava, agora começa a ceder, e com leveza, o corpo respira. A transformação. Como o corpo reage em 7 a 15 dias. Quando o corpo começa a ser cuidado com o que é certo, ele responde, e responde de forma silenciosa, mas clara. Nos primeiros dias, a urina fica mais frequente, mais clara, mais abundante. É o corpo abrindo as comportas, liberando o que estava preso, limpando o que estava acumulado. Aos poucos, a leveza volta. O peso nas pernas diminui. A sensação de cansaço constante começa a se dissolver. A pele, antes marcada pela retenção, ganha um novo viço. O rosto acorda menos inchado. Os dedos deixam de parecer engessados pela manhã. E o simples gesto de calçar um sapato se torna mais fácil. Mas a mudança vai além do físico.
Há um novo ânimo, uma disposição que parecia esquecida. Pessoas que se sentiam presas dentro do próprio corpo começam a caminhar mais, a se movimentar com mais segurança, a sorrir com mais frequência. É como se uma trava invisível tivesse sido retirada. Em 15 dias, é comum que a pressão comece a se regular. Não com sustos ou oscilações, mas com uma estabilidade suave, como uma maré que encontra seu equilíbrio. Isso acontece porque o corpo, quando deixa de ser agredido e passa a ser nutrido, volta a operar no ritmo da natureza, com ordem, com constância, com sabedoria. Essa transformação não vem com barulho, vem com sinais. E quem aprende a reconhecer esses sinais, descobre que envelhecer com saúde não é sorte, é escolha. Uma escolha feita todos os dias, com aquilo que se coloca no prato, na xícara e na rotina. E quando a saúde retorna, a vida volta a andar no compasso da esperança. Não é preciso fórmulas caras, nem soluções mirabolantes. Às vezes, é uma folha da horta, uma casca esquecida, uma flor seca que carrega em si o remédio exato. O que transforma não é só o ingrediente, é o gesto de cuidar, é a decisão de não aceitar a dor como rotina, é a coragem de escolher a vida leve, mesmo quando o tempo já passou dos 60. Agora eu quero saber de você. Qual dessas receitas mais chamou a sua atenção? Qual delas você vai testar primeiro na sua casa? Me conta nos comentários. E aproveita para escrever ali embaixo com fé. Minha saúde é prioridade. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal e ative as notificações. A cada semana, novas orientações naturais, simples e eficazes para quem quer viver com saúde, dignidade e esperança. Quem cuida da raiz não precisa temer os frutos. Escolha cuidar hoje e colha amanhã com gratidão.